Imagina só, tentar comprimir todo o poder de processamento da internet inteira. Tipo, todas as rotas de dados, todas as conexões, num espaço do tamanho aproximado de uma couve-flor. É uma imagem bem inusitada, mas muito precisa. Né? Uma estrutura orgânica que tem uma aparência até um pouco estranha, pesando aí pouco mais de 1 quilo, trancada no escuro absoluto do nosso crânio. E mesmo assim ela consegue, coordenar absolutamente tudo que a gente experimenta. Tudo mesmo, desde a respiração até pensamentos complexos. Exato. Desde o controle automático da pressão arterial até a decodificação de milhares de sons simultâneos. E ainda cria memória, projeta o futuro. Então, a nossa missão na imersão de hoje é justamente decodificar a neurobiologia desse sistema incrível. Mergulhar na arquitetura do sistema nervoso humano, baseados em artigos científicos sobre a fiação do cérebro. E o que torna essa arquitetura tão fascinante de analisar não são os nomes difíceis da anatomia, sabe? Mas a mecânica. É impressionante ver como um amontoado de tecidos biológicos consegue, filtrar o caos do mundo externo, pegar estímulos físicos e transformar isso em percepção e aprendizagem. Transformar em algo que a gente entende de fato. Isso. Quando a gente analisa a fiação dessa máquina, fica muito evidente que cada milímetro evoluiu para resolver problemas físicos reais, problemas de tempo, de espaço e principalmente de eficiência energética. Bom, então vamos começar por essa fiação, digamos assim. A gente sabe que a rede tem uns 100 bilhões de neurônios, operando por impulsos eletroquímicos. É entrada, saída, como fios de um computador. Perfeito. 100 bilhões é um número assustador. Muito. Mas o que me chama a atenção na fisiologia não é só o axônio ali, aquele cabo longo do neurônio. É a solução biológica que a natureza criou para não perder o sinal no meio do caminho. A bainha de mielina. Ah, a mielina. Essa é fundamental. A natureza teve que criar uma camada de gordura isolante em volta do fio. A analogia clássica que a gente usa é tipo aquele revestimento de borracha do cabo do carregador de celular, sabe? Sem ele, a energia vaza, o sinal fica super lento. Sim, é um ótimo ponto de partida para quem nos ouve conseguir visualizar. Mas assim, essa analogia da borracha falha um pouquinho quando a gente olha para a física real da coisa. Como assim falha? É que, num fio de cobre, os elétrons passam passivamente. O neurônio não. Ele conduz uma onda ativa. É uma despolarização química. Ele precisa abrir e fechar milhares de portas de íons ao longo do caminho. Ah, entendi. É um processo ativo, né? Exatamente. Se o axônio fosse totalmente pelado, sem proteção em longas distâncias, abrir cada portinha dessas ia gastar muita energia. Seria catastroficamente lento. Ia demorar uma eternidade para o sinal chegar. Sim, então a mielina não é só uma borracha morta. Ela é um isolante que força o impulso elétrico a dar uns saltos. Ele pula de uma lacuna de gordura para outra. É um mecanismo de aceleração, brutal. Caramba! Isso explica, pelos dados das fontes, a diferença na distribuição dessa mielina no corpo. Os neurônios da periferia do corpo, os motores e sensoriais, são supermielinizados. Sim, eles precisam de velocidade máxima. Já o córtex, lá no cérebro, e o centro da medula, não tem tanta mielina. É a famosa massa cinzenta. E a forma das células também é muito louca, né? Um neurônio sensorial no seu pé, que avisa que você pisou em algo, tem o sensor numa ponta, um cabo longo, e o corpo da célula fica jogado lá para o lado, no meio do caninho. É como se fosse um posto de gasolina na beira da estrada que não atrapalha o tráfego da rodovia principal. A forma segue totalmente a função logística. Exato. Mas sabe, essa estrutura toda otimizada levanta uma dúvida. A gente tende a achar que qualquer toque ou dor viaja na mesma hora para o córtex cerebral tomar uma decisão. Afinal, ele é o chefão. É, o grande centro executivo. Mas não é bem assim que funciona. Pois é. Se o cérebro é o chefe, por que existe o arco reflexo? Tipo aquele clássico do martelo de borracha batendo no joelho que o médico faz. O tendão sente, manda o sinal só até a medula espinhal e a medula já devolve o comando para a perna chutar. O cérebro fica no vácuo nessa hora. Por quê? Porque pensar custa caro, em termos de tempo. A tomada de decisão consciente precisa que a informação suba toda a medula, passe pelo tronco encefálico, seja filtrada, chegue no córtex, seja interpretada e só aí mande uma resposta de volta. É um longo caminho para uma emergência.
uma eternidade neurológica. Imagina se um organismo pisa num espinho ou encosta no fogo. O dano seria massivo antes do cérebro conseguir formular o pensamento: ah, isso está quente. Nossa, é verdade, é queimar tudo. Então, o arco reflexo na medula é um atalho evolutivo de sobrevivência. Ele sacrifica totalmente a inteligência e o contexto para salvar o corpo rápido. A gente só sente a dor de forma consciente frações de segundo depois que a perna já se afastou do fogo. É a sobrevivência pura agindo. E isso é muito legal, porque se a gente olhar para a evolução da neurobiologia, o sistema nervoso central é construído em camadas, né? Exatamente, camadas evolutivas. A gente sai daquelas redes simples de vermes e chega na estrutura basal nossa. O tronco encefálico, logo acima da medula, que tem o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. É ali que a sobrevivência é garantida. É o sistema operacional básico, como a gente diz. O maquinário que mantém a pessoa viva operando ali em segundo plano. O bulbo controlando a respiração, a pressão. Sem você nem pensar nisso. Sem pensar. E o mesencéfalo é tipo um grande entroncamento logístico. Ele é vital. Não dá para falar dele sem lembrar de uma região minúscula lá, a substância negra. Assim, o texto-fonte fala bastante disso em relação ao Parkinson, né? Isso. Essa área é o centro da modulação do movimento. A morte das células dessa substância negra é a causa mecânica da doença de Parkinson. Sem a química que sai dali, o cérebro perde a capacidade de iniciar movimentos de forma suave. Aí surgem os tremores, a rigidez. Caramba, uma área tão pequena causar um impacto tão forte, né? E logo acima dessa central da vida, a gente tem o hipotálamo. Controla a fome, a sede, até o relógio biológico por causa da luz. Mas o que muda mesmo a nossa interação com o mundo é o vizinho dele, o tálamo. O famoso tálamo. A gente acha que os olhos e ouvidos são como câmeras mandando tudo em 4K direto para a consciência o tempo todo. Mas se fosse assim, acho que a vida seria insuportável, não seria? Nossa, o colapso cognitivo seria na hora. A quantidade de dados brutos que bate na pele e nos olhos por segundo é absurda. É aí que o tálamo entra. Ele é o grande porteiro do cérebro. O segurança da balada. Total. Quase todas as vias sensoriais param nessa estação antes de ir para o córtex. O tálamo suprime a maior parte das coisas. Aquele peso do relógio no pulso, o barulho do ar-condicionado. O zumbido da geladeira que a gente nem nota. Exato. Ele filtra tudo isso para não inundar sua consciência e não gerar uma sobrecarga sensorial. O córtex só recebe o que o porteiro, o tálamo, julga que é digno de atenção. Faz sentido demais. Especialmente para quem está estudando ou tentando focar, né? Se a gente não organizar os estímulos, não tem como aprender. E tem outra estrutura trabalhando junto para refinar as coisas, que é o cerebelo. Sim, enquanto o tálamo filtra o que a gente sente, o cerebelo refina como a gente se move. A fonte dá aquele exemplo de esticar o braço para tocar a tela do computador de forma suave. O córtex manda a intenção, mas é o cerebelo que integra isso com o equilíbrio do ouvido interno. Sem ele, a gente ia tremer todo, cheio de solavancos grosseiros tentando acertar a tela. Ia ser como tentar guiar um robô mal calibrado. E isso prova que essas partes inferiores não são só restos evolutivos. São processadores de retaguarda. Eles limpam o terreno para a nossa cognição superior poder trabalhar. Mas para ter cognição superior, pensamento abstrato, a biologia teve que dar um salto bizarro. Chegamos no córtex cerebral. E aqui tem um problema de engenharia que eu acho muito louco. A questão do espaço físico? Isso. A superfície do córtex precisa ser enorme para caber todos esses neurônios fazendo conexões complexas. A área total, se a gente esticasse, dá o tamanho de 1 ou 2 páginas grandes de jornal. É muita área. Como é que a natureza enfia um jornal aberto inteiro dentro do crânio, que é uma esfera pequena? Amassando e dobrando o tecido exaustivamente, não tem outro jeito. A evolução bateu num teto. Imagina ter um crânio 3 vezes maior para caber um cérebro liso. Nossa, a nossa coluna não ia aguentar, a cabeça ia cair. Ia colapsar. Fora que o canal de parto seria inviável. Então a solução foi maximizar a superfície com essas dobras. Os giros, que são as montanhazinhas, e os sulcos, que são as fendas. E não é só para economizar espaço, viu? Não. Tem mais vantagem. Tem.
Essas dobras aproximam fisicamente áreas diferentes do cérebro. Os fios, os axônios, precisam viajar uma distância menor para conectar partes que precisam conversar. É muito mais rápido. Otimização genial de cabo. E essa estrutura dobrada, que tem dois lados interligados pelo corpo caloso, cria um mapa muito bizarro do nosso corpo lá no lobo parietal, o tal do homúnculo. O homúnculo somatosensorial. Essa imagem é assustadora, mas fascinante. Se a gente desenhasse um corpinho humano baseado no tamanho da área do cérebro dedicada a cada membro, a gente ia ser um monstro. As mãos e os dedos iam ser gigantescos, lábios colossais, a língua enorme. Mas as costas e as pernas iam ser fininhas, minúsculas. Totalmente desproporcional. E sabe o motivo? Porque o cérebro distribui espaço com base na resolução de dados, e não no tamanho físico do braço ou da perna. Como se fossem megapixels de uma câmera. Exatamente. As pontas dos seus dedos e a sua boca precisam de uma precisão microscópica. Identificar textura, temperatura, falar, usar ferramentas minúsculas. Isso exige milhares de pequenos sensores. Entendi. E as costas não precisam disso. As costas só precisam saber se você encostou num sofá ou se tomou uma pancada. Não precisa de alta definição. O espaço no córtex é muito caro. É um terreno de luxo. Ele só é dado para partes que realmente trazem muitos dados do ambiente. O que nos leva para onde esses dados viram a realidade, que a gente percebe. Os lobos. O occipital, lá atrás, processa a visão. E tem aquele detalhe engraçado de que a imagem bate de cabeça para baixo na retina e ele tem que inverter. O lobo occipital faz todo o processamento geométrico e de cores para consertar isso. Mas para mim, a magia real acontece quando a gente junta tudo isso com a linguagem. A capacidade da gente se comunicar e aprender coisas novas. A linguagem não fica num lugar só, né? Não, de forma alguma. A linguagem, ela é muito fragmentada. Ela é dividida em componentes mecânicos e lógicos diferentes. As áreas mais conhecidas são a área de Wernicke e a de Broca. Isso. A de Wernicke fica mais para trás, perto do temporal, para compreender o sentido. E a de Broca, no lobo frontal, para produzir mecanicamente a fala. Isso mesmo. A divisão entre o conceito e o movimento de falar. Eu adoro aquela analogia do aplicativo de videoconferência dando defeito para explicar as afasias, sabe? Sim, conta para quem nos ouve. É tipo assim, na afasia de Wernicke, é como se as caixas de som do seu computador estivessem quebradas. Você consegue falar perfeitamente pelo microfone, de forma fluida, mas você não entende o que o outro diz. E aí responde umas frases que não fazem o menor sentido lógico, embora sejam bem pronunciadas. Uma fluência sem sentido nenhum. E na afasia de Broca, é o contrário. Suas caixas de som estão ótimas, você entende toda a reunião, mas o seu microfone está no mudo, ou dando os cortes absurdos. Você sabe o que quer dizer, mas a boca e a garganta não formam a palavra direito. Essa analogia é excelente para ilustrar os sintomas. Mas do ponto de vista neurológico é ainda mais profundo, porque o problema não é físico, como um alto-falante quebrado, né? Não, como assim? Na afasia de Wernicke, o som entra perfeitamente. O ouvido capta a frequência da voz normal. Mas o mecanismo que pega esse som puro e cola num conceito abstrato, esse mecanismo quebra. A pessoa ouve, mas não consegue transformar o som em ideia. Nossa, deve ser desesperador. O som perde o significado. Exato. E a área de Broca fica lá na frente, no lobo frontal faz muito sentido anatômico, porque o lobo frontal é onde a gente planeja e executa os movimentos complexos. Então o cérebro separou estritamente. Quem interpreta os dados fica de um lado, e quem planeja o movimento da boca fica do outro. É um sistema super racional, né? Mas que, ao mesmo tempo, tem que lidar com as profundezas emocionais que não são nada racionais. O nosso sistema límbico. E esse sistema límbico tem o poder de simplesmente sequestrar todo esse pensamento racional se a gente precisar se defender. O sequestro límbico. A amígdala é famosa por isso. Fala um pouco dela. A amígdala lida com emoções profundas e com o perigo. Imagina que você vê uma sombra rápida no canto do olho. Antes mesmo do seu córtex occipital terminar de montar a imagem nítida para dizer, é só um gato, a sua amígdala já disparou uma resposta química de estresse extremo para o corpo inteiro se preparar para lutar ou fugir. Ela não espera para ver o que é, ela age. Totalmente instintiva.
E lá no sistema límbico também tem o hipocampo, essencial para guardar memórias recentes, para a gente aprender, e a ínsula. A ínsula eu achei fascinante. Ela processa paladar, mas também negocia com as funções automáticas, não é? O texto-fonte dá o exemplo de prender a respiração embaixo d'água. Isso, porque naturalmente o tronco encefálico vai mandar você respirar. Mas a ínsula intercepta isso e diz: não respira agora, estamos debaixo d'água. É uma negociação constante entre a nossa vontade consciente e o piloto automático do corpo. Impressionante. Agora imagina um computador químico denso assim, lidando com emoções extremas, percepções. Ele não podia ficar solto batendo nas paredes do crânio humano e exposto às sujeiras do sangue. Ele tem defesas pesadas, certo? Muito pesadas. O ambiente neural é preciosíssimo, tem que ser isolado. O texto fala de duas defesas principais. As meninges, que são membranas físicas, e um líquido, o fluido cérebro-espinhal. Ele preenche uns espaços chamados ventrículos para criar meio que uma suspensão automotiva perfeita para o cérebro macio flutuar sem tomar choque mecânico. É o amortecedor da cabeça. Mas olha, o perigo mecânico é só um lado da moeda. A química do sangue humano é o perigo real. É mesmo. O nosso próprio sangue é um perigo para o cérebro. Sim, o sangue tem variações loucas o tempo todo. Você almoça, a glicose dispara, você toma um susto, enche de hormônios. Se os neurônios ficassem mergulhados diretamente no sangue comum do corpo, os choques elétricos iam ficar totalmente caóticos. Eles precisam de estabilidade absoluta. Ah, por isso existe a barreira hematoencefálica. Isso. Ela é uma fronteira química implacável. Uma malha que só deixa passar o que é VIP, digamos assim, oxigênio, glicose, alguns nutrientes, e só. O cérebro opera no seu próprio ecossistema fechado, isolado da bagunça metabólica do resto do corpo. Sem isso, o pensamento desabaria em poucos minutos. É uma otimização esmagadora, em todos os sentidos. Desde a mielina acelerando o cabo, o tálamo filtrando, o córtex se dobrando para caber. É uma obra-prima da engenharia biológica evolutiva. Totalmente. E, para a gente encerrar, essa questão anatômica interna me leva a um pensamento provocativo. Lembra daquele conceito do homúnculo que a gente falou agora há pouco? O do mapa cerebral gigante para as mãos e para os lábios? Lembro. Pois é, o cérebro reserva essas áreas imensas porque, historicamente, a gente sobreviveu usando nossas mãos de formas complexas, sentindo coisas. O tecido neural é plástico, ele se molda pelo uso repetido. Exato. O cérebro se adapta conforme a exigência do ambiente. Então, olha só que loucura. No mundo onde nossos corpos ficam horas sentados em cadeiras, estáticos, a nossa principal forma mecânica e tátil de interagir com o universo se resumiu aos polegares alisando uma tela plana luminosa. Nossa, é uma quantidade monumental de tempo fazendo só esse atrito, né? Sim, gerando cascatas de recompensas de dopamina a cada deslizada. Se o cérebro redesenha a prioridade do córtex baseado no que a gente mais usa, que tipo de homúnculo está sendo forjado agora mesmo nas nossas cabeças? Uma biologia milenar sendo reescrita silenciosamente por poucos centímetros quadrados de tela. E de polegares dominando o mapa. É algo para quem nos ouve pensar na próxima vez que for, sei lá, desbloquear o celular. Uma excelente reflexão final. A arquitetura física muda junto com os nossos hábitos. Com certeza. Pessoal, continue observando as coisas, questionando os mecanismos invisíveis, não só do mundo ao redor, mas os que operam aqui dentro também. Muito obrigado pela companhia. Foi ótimo conversar sobre tudo isso. Obrigada. Até a nossa próxima análise, pessoal.